O corpo humano é uma coisa maravilhosa, você não acha? É só parar pra pensar no quanto somos radicalmente diferentes uns dos outros. Tanto que dá até pra duvidar que somos seres da mesma espécie. A verdade é que as partes do corpo podem ter tamanhos e formas variadas, assim como as nossas habilidades físicas que se alteram de formas infinitas, de pessoa para pessoa, claro. Prova disso é essa imagem da ginasta norte-americana Simone Biles, ao lado do ex-jogador de basquete Shaquille O'Neal no Super Bowl. É bizarra a diferença, né? Pois é. Esse é um só exemplo das inúmeras e incríveis distinções que podemos ter. Mas quem são as pessoas que têm partes do corpo que são inacreditáveis de tão grandes? Vem com a gente porque aqui estão as 8 pessoas que possuem membros do corpo gigantes. Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. 8º lugar, cabelo de orelha mais longo do mundo. Todo mundo tem um objetivo na vida, e o do comerciante Radhakant Bajpai é garantir que seus pelos da orelha sejam os mais longos de todo o mundo. A primeira vez que o nome dele apareceu no livro dos recordes foi em 2003, depois de comprovarem que seus pelos da orelha atingiram uma marca impressionante de 13,2 centímetros de comprimento. E ele não parou por aí não. Continuou tendo todos os cuidados necessários para manter o seu posto no Guinness Book, e seus pelos chegaram a medir 25 centímetros. Agora é só esperar os juízes do Guinness para confirmar que ele continua sendo a pessoa com os cabelos da orelha mais longos do mundo. O indiano confessa que a esposa vive pedindo para que ele apare os tufos, mas tem muito orgulho deles para se livrar dos pelos. Ao que tudo indica, essa coisa de deixar o cabelo da orelha crescer é uma coisa de família na casa dos Bajpai. O filho do comerciante tem 25 anos e segue os exemplos do pai. 7º lugar, a maior mão do mundo. A macrodactilia é uma forma de gigantismo que faz crescer os dedos dos pés, das mãos ou do membro como um todo. E o chinês Liu Hua ficou conhecido no mundo inteiro por ter a maior mão de todo o planeta. Liu já nasceu com seus dedos indicador, médio e polegar esquerdo maiores que o normal. E ao longo da vida desenvolveu membros incrivelmente gigantes devido a um crescimento descomunal. A boa notícia é que a medicina conseguiu dar um jeito no problema de Liu. Ele passou por muitos procedimentos cirúrgicos e, em 2007, finalmente fez a cirurgia que mudou a sua vida para sempre. A operação só foi possível porque os dedos de Liu foram parando de crescer gradativamente. Então, os médicos finalmente puderam arranjar uma maneira de corrigir a malformação. Quando ele deu entrada no hospital, os enfermeiros tiraram as seguintes medidas. O polegar esquerdo tinha 26 centímetros, o indicador 30 centímetros e o dedo médio tinha 15 centímetros. Todo o braço esquerdo de Liu pesava algo próximo de 10 quilos. O chinês teve a maior mão de todo o mundo e ainda não apareceu ninguém para desbancar a marca dele. 6º lugar, o maior alargador que você vai ver hoje. Os alargadores nas orelhas são tão antigos quanto as civilizações mais antigas que já puderam existir. Mas, na era moderna, ele acabou virando um, digamos, acessório, de muita personalidade. Há quem diga que até o lendário faraó egípcio Tutankhamon foi um adepto dos alargadores, mas com certeza não foi nada comparado ao que Kala Kaiwi foi capaz de fazer. O havaiano Kala se define como um profissional em modificação corporal e emplacou o título do maior lóbulo de orelha alargado do mundo. Tudo isso porque em 2014 ele entrou para o livro dos recordes por ter um buraco na orelha de quase 11 centímetros. Não é para menos, já que os juízes do Guinness Book garantem que é possível passar uma mão inteira pela orelha de Kala. Me deu até agonia só de olhar. E deu pra você ver, que ele faz mesmo jus ao título de profissional em modificação corporal. Além dos alargadores enormes nas orelhas, Kala também tem um na boca, 2 no nariz, sendo um de cada lado, 3 chifres de silício implantados na testa por debaixo da pele, dezenas de piercings por todo o corpo e, claro, muitas tatuagens. Eu esqueci de falar também que a língua dele é bifurcada, tipo a de uma cobra.
Ao que tudo indica, isso parece ter rendido um bom dinheiro a Kala, que se tornou uma estrela em feiras e eventos de tatuagem e piercing em todo o mundo. Tem gosto pra tudo, né, gente? Quinto lugar, o maior pé do mundo. 2,13 metros de altura, 20 e poucos anos de idade e pés que chegam a medir 40 centímetros. Se você parar para pensar, os pés de Jason Rodrigues têm mais ou menos o tamanho de uma tábua de carne. O pé direito dele chega a 40,1 centímetros e o esquerdo 39,6 centímetros. O jovem venezuelano é o mais novo de 4 irmãos e é incrível a diferença do tamanho dele perto dos outros membros da família. Ele costuma brincar dizendo que os pés grandes são a sua maldição e a sua dádiva. É verdade que ele passou por muito bullying quando mais novo, porém, ter um pezão desses é uma vantagem e tanto para jogar basquete, que é o esporte que mais gosta de praticar. Assim como tantos outros dessa lista, Jason também entrou para o Guinness Book em 2015, e a mãe dele contou que o jovem começou a crescer descontroladamente a partir dos 10 anos de idade. Aos 14, já não existiam mais sapatos em lojas que serviam nele. Então, a família improvisava com sapatos feitos de tecido. O problema é que eles só duravam algumas semanas, e Jason diz que já chegou a ir descalço para a escola. De acordo com os médicos, Jason tem deficiências ligadas à hipófise, que o fazem crescer num ritmo muito mais rápido que o normal. O fato é que ele tem os maiores pés de todo o planeta, desbancando o recorde anterior de Sultan Qasim, que tinha 36,5 centímetros. Quarto lugar, El Bigodon. Esse é Ram Singh Chauhan, um indiano que nasceu na cidade Jaipur e que é o dono do maior bigode do planeta. Sim, é verdade e está no livro dos recordes para provar. Inacreditavelmente, Ram anda por aí dia após dia carregando mais de 4 metros de bigode. Para ser mais exato, são 4,29 metros de um longo, comprido e muito bem cuidado bigode. Em 2010, ele viajou até Roma, na Itália, para participar de um programa oficial do Guinness Book do país. O que aconteceu é que ele saiu de lá com o prêmio e o título de maior bigodudo do planeta. Nas palavras do próprio Ram, o bigode dele é a coisa da qual ele mais se orgulha. É um símbolo de respeito e honra e não tem dinheiro no mundo que o faria cortar ou se livrar dele. O mais impressionante são as imagens que mostram o bigode de ponta a ponta que levou 42 anos para chegar à marca dos 4,29 metros. Por curiosidade, Ram tinha 65 anos quando bateu o recorde e isso quer dizer que ele não corta o bigode desde os 23 anos de idade. Ele conta que a rotina de limpeza é bem exaustiva. A cada 2 dias, ele passa pelo menos 2 horas aparando, lavando, secando e penteando os pelos. Imagina a cena de uma pessoa que precisa enrolar o próprio bigode no pescoço para evitar de tropeçar nele. Bizarro. Terceiro lugar, a boca mais larga do mundo. É bom que você esteja preparado, viu? Porque imaginação nenhuma é capaz de chegar perto do que o angolano Francisco Domingo Joaquim é capaz de fazer. A abertura da boca dele é tão grande, mas tão grande, que ele consegue colocar uma lata de refrigerante inteira entre os lábios. Não preciso nem dizer que isso foi o suficiente para garantir a ele um lugar honrado no livro dos recordes, certo? Em 2010, Francisco foi coroado com o título de pessoa com a boca mais larga do mundo, com 17 centímetros de abertura. Segundo lugar, o Máscara da Vida Real. Faz mais de 10 anos que Kim Goodman é dona de um dos recordes mais bizarros que já se teve notícia, e por isso ocupa o segundo lugar da nossa lista. Nós sabemos que nossos olhos são 2 pequenos globos que ocupam a cavidade ocular do crânio, certo? Agora, você já ouviu falar de alguém que consegue estufar os olhos para fora da cabeça? Parece até aquela cena bizarra do filme O Máscara, mas é real. Kim consegue fazer os olhos saltarem para fora do crânio até 12 milímetros a mais que as pessoas normais. E as imagens são tão assustadoras quanto fascinantes. Foram necessários optometristas profissionais para fazer a medição nos olhos de Kim. O nome é difícil, mas vem de próptose, que é o movimento que o globo ocular faz ao se deslocar.
uma coisa que dá muita agonia só de pensar. Primeiro lugar, a maior cabeça do mundo. Se você nunca ouviu falar do inglês Joseph Merrick, uma busca rápida no Google vai te deixar boquiaberto com as imagens dele. Conhecido como o Homem-Elefante, ele ficou muito famoso devido à Síndrome de Proteus, que é uma condição muito rara e genética que causa o crescimento descontrolado dos ossos, pele e outros tecidos, causando uma espécie de gigantismo em muitos membros e órgãos. Por mais rara que a Síndrome de Proteus seja, ainda existem pessoas que são diagnosticadas com ela que têm a aparência realmente impressionante, como o caso de Sen Mumtaz. Sen vive em uma cidade muito pobre do Paquistão e sua doença faz com que uma simples caminhada seja um verdadeiro desafio, porque algumas partes do seu corpo continuam crescendo sem parar. O crânio e o rosto dele são completamente desfigurados e seus pés e mãos também são igualmente enormes. Sen precisa andar curvado porque a sua coluna não suporta o peso do seu corpo por muito tempo. Além das aparências, ele é um ser humano tão comum quanto qualquer outro. Suas capacidades cognitivas são normais e a família continua buscando uma cura para fazer Sen viver em condições melhores. Mas e aí? Curtiu a nossa lista? Comenta aqui embaixo o que te deixou mais perplexo e impressionado e aproveita para deixar as suas sugestões para os próximos vídeos. Beleza? Grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!